Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marlon Nascimento do Laboratório do Bordado e essa é a nossa quinta aula do curso gratuito de Wilco Embroidery Studio. Você vai aprender hoje a fazer mais uma etapa muito importante da realização de matrizes, que é o ponto de costura. Se você acha que ponto de costura serve só para fazer contorno nas suas peças, você está muito enganado. Continua vendo o vídeo até o final que você vai perceber como dá para utilizar em várias situações diferentes e a gente vai levar como sempre para a nossa máquina de bordar para você ver como vai ficar o nosso bordado, tá certo? Então já aproveita, curte o nosso vídeo, segue até o final, se inscreve na nossa página para ver o curso completo e bora lá para começar o nosso bordado. E aí, gente, estamos aqui no computador agora e a gente vai começar o nosso desenho em ponta de costura. Mas calma, não se desespera, porque eu não vou passar a lição de casa para você fazer esse desenho completo, a não ser que você queira. A gente vai começar hoje explicando uma coisa muito simples. Lembra lá na aula 2 desse curso, onde eu falei que você consegue fazer um desenho com entrada C, com ponto cheio? Então, você consegue fazer também muitos desenhos completamente com ponto de costura, tá? Não precisa fazer sempre ele preenchido, ele com ponto cheio, mas dá para fazer todos os desenhos também com ponto de costura se você quiser. E aqui eu vou explicar como fazer. Então a gente seleciona aqui a ferramenta de ponto corrido, né? Aqui o eu está em inglês, então aqui é run ponto corrido e eu consigo ir clicando aqui da forma que a gente ensinou lá na segunda aula também. Se quiser voltar, clique no cardzinho aqui em cima para assistir o curso completamente, tá? E eu não vou fazer completo não, tá? É só para explicar para vocês o que dá para fazer com isso aqui. Então vamos fazer só esse tentáculo aqui desse Kraken para vocês perceberem que é bem possível e fica um resultado bem interessante. Inclusive, eu realizei um desafio há algumas semanas atrás e eu fiz uma ilustração completa só com ponto de costura. Não sei se vocês já assistiram, mas aqui no cardzinho aqui em cima vai estar aparecendo agora sobre esse vídeo que eu fiz e coloquei para vocês aqui no YouTube, onde eu fiz o coelho da Alice no País das Maravilhas, né? É uma ilustração original do livro. E aí a gente consegue ver o resultado. Olha, aqui eu posso... O ponto corrido é um ponto muito interessante, porque eu posso usar ele para conectar coisas e conectar partes de bordados e não ter cortes. Então, por exemplo, eu quero fazer agora essa outra linha que vem aqui para cima. Então eu posso voltar utilizando essa mesma ferramenta por onde ela foi e continuar aqui o meu desenho, tá vendo? Usando sempre o botão direito e esquerdo para fazer pontos retos e curvos, como a gente explicou na segunda aula do curso. E a gente consegue ver agora o que a gente fez com o ponto de costura. Tá? Esse desenho é bem grande, tá? Eu não regulei a altura dele. Ele é bem grande. E aí, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, fazer ilustrações completas apenas com pontos de costura, certo? Eu vou fazer esse tentáculo completamente aqui para vocês verem como fica o resultado, tá? Bom, aqui vocês já entenderam qual que é o processo e eu consigo mostrar para vocês lá na máquina como vai ficar, tá? Então esse é o primeiro recado, eu consigo fazer esse tipo de ilustração completamente com bordado e além do mais, eu consigo fazer estilos diferentes de pontos cheios e eu vou mostrar isso para vocês agora. Aqui a gente selecionou o nosso desenho completo, com Ctrl A, eu seleciono o desenho completamente e consigo vir aqui e modificar os tipos de pontos de costura que eu tenho. Existem pontos desenhados, que eu não vou explicar agora, vai ser numa próxima oportunidade.
existem pontos backstitch, que é o ponto... Não sei como dizer o nome desse ponto. Se você sabe, diga aqui para mim nos comentários, porque eu não trabalho com... Eu não sei esse nome desse ponto em português. Desculpa, né? Chique. Mas não sei o nome desse ponto em português, eu sempre chamo de backstitch. E aí eu posso usar qualquer tipo de ponto e de larguras diferentes, passadas diferentes aqui. E aí as oportunidades e criações são infinitas, depende do que você quer fazer, e aí é de sua escolha, tá bom? Então esse é o tipo de coisa que dá para fazer com ponto cheio. Também é possível fazer as seguintes coisas: eu escrever uma coisa qualquer aqui, um texto qualquer, como da última aula, e escrito o texto, eu consigo utilizar os pontos de costura para as seguintes coisas. Eu venho aqui em Underlay, que é ponto de suporte, e uso sempre Edge Run, que é corrida pela borda. O que é isso? É um ponto de costura passado antes do bordado para reforçar a estrutura do tecido e o bordado não sair do lugar, tá? Isso aqui é importantíssimo que a gente faça cada vez que a gente tem um bordado que vai em um tecido mais mole ou quando a gente quer dar mais sobressalência mesmo para o nosso bordado. Então a gente sempre faz, nas minhas matrizes, sempre faço esse tipo de coisa. Eu faço um ponto corrido pela borda para que o nosso bordado fique perfeito, tá bom? Então esse é o próximo uso, esse é o nosso segundo uso de ponto de costura. E além disso, existe um outro uso para o ponto de costura. E a gente vai ver isso agora. Eu separei aqui na nossa tela também esse cachorrinho que eu realizei a matriz nesses últimos dias. E perceba que eu fiz o contorno dele com ponto de costura. E perceba que quando você borda, o acabamento fica completamente diferente, é muito melhor. Por quê? Quando você deixa apenas o matizado feito, esses pontos repuxam e acaba que eu não tenho um contorno bem definido do meu desenho. Mas quando eu deixo o ponto de costura realizado, eu tenho um contorno, uma definição de onde o desenho acaba e começa, que é sem igual. Quando eu faço esses pontos de costura, geralmente meus desenhos ficam muito mais bonitos. Então agora eu vou levar para a máquina os 3 diferentes tipos de desenho que é possível fazer. E vocês me falam se vocês gostaram ou não dessas dicas. Então, se você já gostou, já pode dar o curtir nesse vídeo, já siga a nossa página e se inscreva nesse canal para que você consiga terminar de assistir esse curso que vem sendo incrível. Muita gente tem me falado que tem gostado bastante. Então, nos ajude com seu like, nos ajude se inscrevendo e me falando o que você tem achado e como a gente pode melhorar, tá certo? Então, bora levar para a máquina e ver como vai ficar esse bordado. Então essa foi a aplicação dos pontos de costura para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e mais uma vez convido vocês a curtir nossa página, se inscrever no nosso YouTube para fazer o nosso curso gratuito de Wilco Embroidery Studio e desafio você a fazer o nosso desenho do Kraken que a gente fez, que eu deixei no nosso site para você fazer um download. Aqui na descrição eu vou deixar o link para você conseguir baixar o desenho, fazer e se conseguir me mandar lá no meu Instagram, @laboratório do bordado, tá certo? Valeu, um abraço e até a próxima aula.